neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Sião Celeste, irmãos Gabriel, Lilian e Meire, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Quando eu chegar no céu, não mais verei os desencantos que passo aqui. Verei a glória que brilhará no rosto de Cristo, a luz do meu Deus. Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo. Que maravilha e alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Está bem perto o dia lindo em que veremos o nosso Senhor em majestade, em glórias e fulgor. Então partiremos pra Nova Sião, Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo. Que maravilha, que alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Sião celeste, mansões divinas, família unida
Você é testemunha daquilo que você vê. Você é testemunha daquilo que você professa ser. Ouvintes, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado é baseada pelo profeta desta era na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17. Escritura que citamos na abertura desta série que estamos pregando. Cristo é o mistério de Deus revelado. E conforme o Espírito tem nos mostrado, você começa lá no Éden, formando essa trilha, vendo, descobrindo essa trilha da semente de Deus, e isso tem que terminar em você. Ou, caso contrário, você estará fora do quadro. Por outro lado, nós sabemos que o profeta estava com as notas prontas para pregar sobre a trilha da serpente. E ele foi colhido antes disso, ele foi recolhido por Deus, antes dele pregar a trilha da serpente. Mas, na verdade, a sua mensagem nos mostra as duas trilhas. As duas. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós testemunhamos, é basicamente um sinal evidente da trilha em que temos viajado, em que estamos. Testemunha. Jesus disse, e ser-me-eis testemunhas. E quando ele falou isto, ele não estava se referindo somente àqueles que transmitiriam para o povo testemunhos de Jesus Cristo. Nós temos aí testemunhos de Billy Paul, testemunhos de Pierre Green, testemunhos de John Martin e de outros tantos que conviveram e viram pessoalmente o ministério do irmão Branham. As curas, as maravilhas, aquele poder tremendo do Espírito Santo através dele. Isso é maravilhoso. Se nós tivéssemos Pedro aqui hoje em pessoa, João, para contarem, transmitirem suas experiências, dando testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Mas nada disto nos poria no arrebatamento. O ser testemunha seria, na verdade, testemunhar do que vê, do que crê, do que vive. Por isso, você dá testemunho com sua vida. Às vezes não fala nada e está testificando. Você compreende isto de uma maneira bastante simples. É fácil entender. Voltando para o mundo profético, a mais árdua missão, a mais árdua comissão que um homem já arcou aqui na terra é o de profeta. Porque o profeta vê o passado, vê o presente, vê o futuro.
Agora, você vai compreender também a luz da palavra, uma vez que você pertence a essa trilha. Essa é a sua trilha, a semente de Deus, que aquilo que Jesus Cristo foi em pessoa aqui, a igreja chega a ser. A igreja da qual você é membro. A igreja da qual você é membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo é profético. Ele é profeta, portanto. Ele profetiza e dá testemunho daquilo que vê, daquilo que crê e daquilo que vive. E ser-me-eis testemunhas. Nós temos ali, antes de Jesus ser sacrificado e, consequentemente, ressuscitado, e depois o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, esse ministério da aliança, que é o de João Batista. E entendemos que João jamais teria conhecido a Jesus se não tivesse sido pelo Espírito Santo, apontando-o. Ele não tinha que estar lá no cenáculo em Jerusalém para se tornar testemunha, para ser testemunha. Então este era um caso isolado, sendo ele um profeta precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do Messias. Você vê que ele não estava lá no Pentecostes. Por isso ele não foi um apóstolo. Ele foi um profeta. Porque eles se tornaram apóstolos, aqueles que foram chamados para o apostolado, depois do cenáculo, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Até então eles eram discípulos. Você guardou isso? Eles eram discípulos. Agora que o Espírito Santo desceu, então aí que eles exerceram realmente o ministério de apóstolos. Isso é tremendo. Para serem apóstolos, eles teriam que estar no Pentecostes. Porque isso era questão de fundação da igreja. Entre o Calvário e o arrebatamento. Era questão de fundamento. Veja em Efésios capítulo 2, verso 20. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você vê os profetas até João, eles estavam edificando este fundamento, trabalhando neste fundamento, como se colocando o material, vamos dizer, a brita, a areia, o cimento ali. Então os apóstolos cheios do Espírito Santo vêm e misturam aquilo, faz aquela massa e colocam aquelas pedras e fazem este fundamento. Batiza o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. João não podia fazer isso. Por isso Paulo rebatizou a todos que foram batizados por João Batista. E ele os batizou em nome
do Senhor. Isso deveria ser suficiente para todo mundo evangélico. Então, eles mostraram o Pai no Filho, porque eles viram o Pai no Filho. De que maneira um olhou para o outro quando Jesus respondeu a Filipe no meio deles? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto, Filipe. E Filipe havia pedido para Jesus mostrar-lhes o Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eles eram testemunhas, não somente do que Jesus fez como Pai, como Deus na terra, como Messias, como Emanuel, mas testemunhas também do que Jesus falou, de sua testificação verbal. Eles testificaram do que viram e ouviram. Eles eram, portanto, testemunhas. Mas tudo isso partiu da trilha. Judas não estava nessa trilha. A trilha de Judas era outra. Caifás, Anás, os demais nunca entraram por este caminho. Nunca entraram por essa trilha. Eles permaneceram sempre na trilha da serpente. Mas Judas não, Judas andou um pouco. Teve bons momentos. Curou em nome de Jesus, expulsou demônios. Eles voltaram alegres, dizendo em teu nome até os demônios nos sujeitam. Isso antes do Pentecostes, antes da cruz. Então você vê que Judas andou um bom pedaço. Parece que se alguém andar o tanto que Judas andou, comer no prato com Jesus, pescar com o profeta, caçar com o profeta, estar nas reuniões do profeta. Ora, se alguém hoje andar o tanto que Judas andou com Jesus, ele se torna um ser sobrenatural para essa gente que não pode ouvir nem ver. Alguma coisinha a mais, um carismático que vem lá de fora. A verdade é essa. Lá em São João, Jesus disse que aquele que não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Aquilo causou um escândalo terrível, como deveria causar realmente. Aquilo foi pior do que se eles encontrassem Jesus com uma mulher ou fazendo qualquer outra coisa má. Ele chocou com as escrituras, com os princípios, comer carne humana, beber sangue, mesmo de animal. Mesmo de animal não podia. A pessoa seria apedrejada. Ficaram apenas 12 daquela multidão, inclusive os 70 foram embora. Saíram daquele encontro, daquele companheirismo. E com motivo justo. Eles tiveram motivo justo para saírem do companheirismo. Só que Jesus
sabendo quem ele era, virou para os que ficaram e disse: vocês também não querem ir? Ora, parece que ali deveria ser a última tacada de Judas. Não. Pedro falou por ele mais uma vez ele aceitou a decisão do plenário em continuar na trilha dos filhos de Deus, sendo um filho da perdição. Foi quando Pedro disse: para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Para qual outro grupo nós vamos? Meus irmãos, aí vocês podem notar, verem claramente a trilha, partindo lá do Éden. Ela termina na Santa Jerusalém. Essa estradinha sai do Éden e vai lá em Jerusalém, na Santa Jerusalém. Bodas do Cordeiro, milênio, eternidade. Nem os loucos errarão este caminho, essa trilha, se é que nasceram predestinados e por isso receberam essa tríplice revelação de Deus, que só pode ser alcançada pelo Espírito Santo. A essas alturas não importa quem seja você, quem seja o Jacó, quem seja eu. O que me interessa a essas alturas é essa tríplice revelação. E tem uma coisa, essa tríplice revelação só se completa com as 3 etapas do ministério do profeta desta era. Porque é assim o parto normal. Deus é completo dessa forma, é perfeito desta maneira. Mas conforme já afirmamos, você não pode dizer: hoje eu sou revelado. Apertar um botão como se fosse um computador. Não. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. Isso está em Efésios capítulo 1. Predestinado, elegido desde antes da fundação do mundo. Seja grato, seja grata, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças
graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida.